Eu quero compartilhar com você agora um princípio espiritual. Eu quero compartilhar com você um segredo. Nós estamos na nossa semana de consagração na nossa igreja. Nós queremos que isso se torne um padrão, uma cultura, um hábito, onde todos os meses nós vamos dedicar os 7 primeiros dias do nosso mês para consagrar a nossa vida e o nosso mês ao Senhor através de jejum e através de oração. É claro que a gente vai jejuar outros dias durante o mês, conforme o Espírito Santo nos conduzir, mas nós queremos, de forma coletiva, dedicar os 7 primeiros dias de cada mês para jejuar. Eu quero compartilhar com você sobre a importância do jejum para a nossa vida espiritual. Irmãos, eu não sei porquê, mas eu estava orando nessa manhã e o Espírito Santo me direcionou a ensinar a respeito da importância do jejum. E nós vamos falar aqui sobre 3 princípios, 3 pontos importantes a respeito do jejum. Amém? Nós queremos ser aqui na igreja uma igreja que jejua. Por mais que a gente goste do café da manhã, do pão fresquinho, mas eu quero te dizer que por mais que o café da manhã seja muito gostoso, você vai ver nessa noite que deixar de tomar o seu café da manhã por um objetivo espiritual, por um objetivo maior, vai trazer muito mais benefícios para a sua vida agora, a curto, médio e longo prazo. Nós queremos ser uma igreja, querido, uma igreja que tem intimidade com Jesus. Nós queremos ser uma igreja que conhece Jesus. Nós queremos ser uma igreja que aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo, uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Uma igreja que vence batalhas, uma igreja que rompe barreiras, uma igreja que avança contra o reino das trevas. Ei, irmão, eu não sei quanto a você, eu não quero ser pego de surpresa pelas obras de Satanás. Pelo contrário, eu quero antecipar a guerra. Eu quero comprar a guerra com o inimigo antes dele vir me atacar. E eu quero estar preparado. Eu quero ser um homem, eu quero ser um pai, eu quero ser um pastor de uma igreja que vence a batalha contra as trevas. Amém, meus irmãos? E parte disso que eu estou te falando tem muito a ver com o jejum. Se você for conhecer e for pesquisar, nós vamos ler a Bíblia hoje, mas se você for estudar, os maiores homens de Deus e as mulheres de Deus que venceram batalhas são mulheres de oração, são homens de oração, são mulheres de jejum e homens de jejum. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, no verso 1. Mateus 4, verso 1 em diante, diz assim: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Em primeiro lugar, querido, eu quero compartilhar com você sobre a importância do jejum para a nossa vida espiritual. Eu não sei se você tem dificuldade de jejuar, eu não sei se você faz tempo que você não jejua, ou de repente você não jejua, não é porque você tem dificuldade, é porque você não entende a importância. Mas irmãos, nós vamos começar por aqui, e nós vamos começar aprendendo que o próprio Jesus, o nosso modelo, o nosso mestre, Jesus jejuou. E se Jesus, ele jejuou, já é um indício de que nós devemos ter uma vida onde o jejum deve ser uma prática comum e constante da igreja e dos discípulos de Jesus. Irmão, se Jesus, que era o próprio Filho de Deus, se Jesus, cheio do Espírito Santo, se ele jejuou, quem dirá você, meu irmão? Se Jesus jejuou, por que nós não jejuaríamos? E eu já quero abrir um parênteses aqui, porque às vezes nós damos desculpas. Às vezes nós dizemos assim, não sei se é o seu caso. Não, pastor, eu não jejuo por causa do meu trabalho. Não, pastor, eu não jejuo porque eu trabalho com obra, trabalho com construção civil, trabalho pesado. Pastor, eu não jejuo porque eu trabalho no sol.
Aí, irmãos, eu já vou te dizer o seguinte, Jesus, ele não jejuou num manancial de águas, debaixo de um coqueiro, um vento gelado batendo nele, ali dormindo numa rede, balançando e jejuando, ali dormindo e cochilando. A Bíblia diz que Jesus jejuou no deserto. Se Jesus jejuou no deserto de 40 graus, torrando a cabeça dele, durante 40 dias e não morreu, eu acredito que você pode jejuar por 12 horas e também não vai morrer, não, irmão. O que você acha? Nós estávamos aqui ontem no mutirão dos homens, estávamos aqui trabalhando. Irmãos, os homens que vieram aqui são homens de fibra, porque o Marcelinho, ele falou comigo, pastor, o senhor tem que parar de marcar mutirão no jejum, pastor, pelo amor de Deus, porque o senhor marca mutirão e marca jejum, o senhor quer matar a gente. Irmãos, a gente não veio para cá para pintar não, irmãos, a gente veio para cá para carregar saco de entulho, saco de terra, para encher um caminhão de entulho, debaixo de sol quente. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente chegou aqui 8h30 da manhã, a gente trabalhou, enchemos o caminhão, quando a gente olhou, falou, e aí, vamos entregar o jejum, são 10 horas da manhã, misericórdia, meu Deus. E o Marcelinho estava quase desmaiando, irmão. Teve uma hora que o Marcelinho deitou ali na pedra, ele falou, pastor, não consigo, pastor, estou tremendo, pastor. Pastor, vamos entregar esse jejum mais cedo, pastor. Falei, não, fica firme, cara, nós vamos conseguir, cara. Só mais um pouco. Aí ele botou um salzinho debaixo da língua e foi. E, irmãos, nós conseguimos ir até meio-dia e ninguém morreu, aleluia! Irmãos, porque o sol não vai te matar não, irmão, pode ficar tranquilo. Até meio-dia você consegue, porque Jesus jejuou 40 dias debaixo do sol quente. E o deserto não é esse sol de Madame Machado aqui não, irmãos. O deserto é sol, mas é sol. Sol da Baixada. Irmãos, olha, o pastor Rodrigo está aqui. O pastor Rodrigo, ele trabalha com solvente. O pastor Rodrigo é pintor. Agora pensa você jejuar, porque de repente você é cozinheiro, você fala, pastor, não dá para jejuar. Tá rindo de mim, fica falando jejum, você vai ver se você não vai errar também. Jesus, jejum, fala aí para você ver. Aí você fala, pastor, eu não jejuo porque eu faço café da manhã lá no meu trabalho, você sabe como é que é, né, pastor? Eu cozinho, pastor, sou cozinheira, sou dona de casa, como é que eu vou? Irmãos, o pastor Rodrigo, ele trabalha como pintor, então pensa como é ruim você estar jejuando de estômago vazio com cheiro de thinner. Irmãos, a dor de cabeça que dá deve ser insuportável. Mas o pastor Rodrigo tem jejuado, não tem, pastor? Irmãos, então eu quero te encorajar, para de dar desculpa e entra no jejum aí, irmão, porque Jesus jejuou. Checa lá. Vou falar em língua aqui daqui a pouco, irmão. Querido, mas o mais importante, escuta o que eu vou te dizer agora. Qual o propósito do jejum? A Bíblia diz que Jesus, ele entrou em 40 dias de jejum. E depois que Jesus jejuou, a Bíblia diz que Satanás veio para tentá-lo. Então, o que eu quero te ensinar com isso? O jejum, ele antecipa a batalha. O jejum antecipa a tentação. Eu não sei quanto a você, mas eu prefiro ir para a guerra primeiro do que esperar o diabo vir. Eu prefiro que eu entre no campo primeiro. Eu prefiro entrar na batalha primeiro e falar, eu estou começando essa guerra aqui. Eu não vou esperar o Satanás vir e começar uma batalha, para que então eu venha me preparar. Não, através do jejum, eu posso antecipar a batalha, eu posso antecipar a tentação, e quando o tentador vier, eu já estou aqui, meu irmão, vem que eu já estou pronto, seu Satanás, vem que eu já estou jejuando, vem para cima, porque eu já estou em jejum, eu já estou jejuando. Irmãos, às vezes a gente pensa assim, pastor, eu comecei a jejuar, e a situação piorou. Irmãos, é exatamente esse o propósito do jejum. O jejum, ele existe para te colocar num lugar onde você se prepara antes da batalha vir. Quem está entendendo aí? Querido, por que é tão importante jejuar? Porque quando você jejua, você antecipa as batalhas e a tentação. Mas quando vem, você já está pronto, porque você está jejuando. Então, irmãos, você não precisa ser pego de surpresa. Eu não sei como que está a sua vida espiritual, mas de repente você está vivendo um momento de tranquilidade. Não, pastor, eu não estou jejuando, sabe por quê? Porque eu não estou vivendo nenhuma batalha.
Não, pastor, eu não estou jejuando porque eu não estou passando por nenhum problema. Quando eu passar por algum problema, então eu começo a jejuar. Mas, querido, se você está tudo bem na sua vida espiritual, é momento de você jejuar. Se está tudo bem na sua vida, mais um motivo para você jejuar. Porque a batalha vai vir, é certo que vai vir. É certo que Satanás ele vai vir. Então, querido, antecipa a batalha através do jejum e da oração. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Então, irmãos, quando nós jejuamos, quando nós decidimos, por um período de tempo, deixar de tomar o nosso café da manhã, isso eu estou falando do jejum básico, de meia-noite a meio-dia. Não é apenas deixar de comer, mas é deixar de comer a comida natural para se alimentar daquilo que é espiritual. Deixa eu te explicar uma coisa sobre jejum. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu vou fazer um jejum de chocolate, eu vou fazer um jejum de celular, vou fazer um jejum de televisão. Então, irmãos, você pode incluir isso no jejum, mas a necessidade básica do ser humano é comida. Comida é a necessidade mais básica. E eu vou te falar uma coisa, o que manda em você é isso aqui, ó. Se você dominar isso aqui, você domina todo o restante. Não, pastor, mas eu tenho facilidade em deixar de comer. Tem? Então jejua para tu ver. É incrível, irmão. Às vezes a gente fica sem comer até 4 horas da tarde. Vamos ver se alguém vai concordar comigo. A gente fica sem comer, às vezes esquece. Esqueci, rapaz. 4 horas da tarde, nem comi nada, me envolvi aqui. Aí você fala assim, amanhã eu vou jejuar. Rapaz, dá 9 horas o teu estômago. Dá 9h30, irmãos, dá 2 horas da tarde, mas não dá meio-dia. Por quê, querido? Porque o teu interior, o teu estômago, a tua carne, ela não quer perder o domínio sobre a tua vida. Então, querido, quando você jejuar, coloca um propósito. Senhor, eu vou ficar essa semana, eu vou entrar com essa igreja nesse jejum. Eu não jejuei os 2 primeiros, mas os próximos 5. Eu vou entrar com tudo, eu vou me preparar para a batalha, eu vou antecipar a tentação, eu vou antecipar a batalha, eu vou entrar no campo de batalha antes que o diabo venha me tentar. Eu vou para o campo de batalha e eu vou jejuar pela minha vida espiritual, eu vou me preparar. E eu vou jejuar de meia-noite até meio-dia. A não ser que o Espírito Santo fale com você. E não, eu quero que você jejue até 2 horas da tarde, até 4 horas da tarde. Amém. Aí, teve gente que riu aí. Mas se Deus falar com você, segue, tá? Mas meia-noite a meio-dia é o padrão. 2 Crônicas, no capítulo 20. Porque de repente você está sentado aí. E você pensa assim, pastor, você falou que o jejum ele serve para antecipar a batalha. Mas infelizmente, pastor, eu não jejuei antes, eu não me preparei antes, eu estava disperso, eu não jejuei e agora eu estou dentro da batalha. O que eu faço? Agora eu estou numa situação difícil, agora está acontecendo algo na minha vida, na minha casa, no meu emprego, está acontecendo algo na minha família, está acontecendo algo comigo, eu estou no meio de um turbilhão, eu deveria ter jejuado antes, mas eu não jejuei, e agora, pastor, não tem mais jeito? Querido, mas a Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 20, diz assim, olha, sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele os amonitas vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo, vem ali uma grande multidão contra ti, da além deste lado da Síria, e eis que eles estão em Azazon-Tamar, que é em Guede. E Josafá temeu, Josafá sentiu medo, e pôs-se a buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Irmãos, o jejum serve para te preparar para a batalha, mas o jejum também serve para te dar vitória em meio às batalhas que você está enfrentando. Sabe, irmãos, eu creio que você está enfrentando algumas lutas na sua vida. De repente você está enfrentando, ei irmão, olha, de repente você está em meio a uma batalha que é maior do que você. Você não tem como solucionar esse problema. Pode ser uma notícia ruim, uma enfermidade, uma doença, algo na sua família, um problema familiar. E você não tem como, é maior do que você.
E você pensa, pastor, o que eu faço? Eu vim na igreja hoje aqui, eu recebi um toque do Senhor, eu recebi uma oração, eu sinto que eu recebi algo do Senhor. Irmão, mas eu quero te encorajar, vai para o jejum, vai buscar Senhor, pela tua vida, pelos teus filhos, pelo teu marido, entra num jejum, pela tua casa, pela tua situação, porque querido, quando você se jejua, você está dizendo assim, Senhor, eu estou me humilhando diante do Senhor, e eu estou dizendo que eu sozinho não posso vencer essa batalha na qual eu estou, mas eu estou jejuando para declarar que eu preciso de socorro do Senhor. Quando você ora e jejua, você está colocando o Senhor na tua batalha. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem luta e a gente quer lutar sozinho. Às vezes a gente está numa situação da nossa vida e a gente sente medo como Josafá, porque é normal sentir medo. A gente se sente sem saber o que fazer. Só que às vezes a gente não usa as ferramentas que a gente tem. E a ferramenta que Deus nos deu é oração, é jejum, é buscar ao Senhor. Então, quando você se põe a orar, você se põe a jejuar. Pastor, eu tenho orado, mas de repente o que falta para você é incluir a ferramenta do jejum. Eu tenho orado, pastor, então começa a jejuar e une agora oração e jejum. Porque jejuar é se humilhar. Jejuar é dizer, Senhor, vem para a minha batalha. E sabe o que aconteceu no caso de Josafá? Quando ele jejuou e orou, a Bíblia diz que o Senhor disse assim, Josafá, ei, porque você jejuou e orou, agora faz o seguinte, só fica de pé e observa, porque a partir de agora a batalha é minha. Você quer que o Senhor entre na tua batalha? Você quer que o Senhor guerreie as tuas pelejas? De repente o que está faltando é jejum, meu irmão. Pode ser na tua vida o que está faltando é jejuar mais, é começar a se dispor mais, a se sacrificar um pouco mais. Larga o café, irmãos. Larga aquele líquido preto, aquele negócio, né? Larga a cafeína um pouquinho, irmão. Não vai te matar, não. Mas vai te dar vitória. Eu te garanto que ficar sem o café da manhã por alguns dias não vai te matar, mas vai te dar a vitória. Porque quando você jejua, você traz o Senhor para dentro da tua batalha. Quem está ficando animado aí para jejuar? Mais ou menos, hein? Se eu falasse assim, ó, quem quer participar de um churrasco esse final de semana? Ó, viu? Tô te falando, irmão. Porque crente gosta de comer, né, irmão? Porque comer é muito bom, por isso que jejum faz tanta diferença na nossa vida. Pastor, eu estou me sentindo fraco espiritualmente. Pastor, eu estou precisando ouvir a voz de Deus. Pastor, eu estou precisando sentir mais comunhão com o Espírito Santo. Sabe o que pode estar faltando? Jejum, meu irmão. De repente o que está faltando para você, sabe por quê? Eu não vou abrir aqui agora, mas perguntaram para Jesus assim, Jesus, por que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus falou assim, é simples, porque eu estou com eles, mas quando eu for tirado, então os meus discípulos jejuarão. Porque eu não estarei mais aqui presente fisicamente, mas eles jejuarão, para que a minha presença, eles sejam sensíveis à minha presença espiritual. Então você quer estar mais sensível à presença de Jesus? Jejua, meu irmão. E para nós terminarmos, abre comigo em Atos capítulo 13. Olha, irmãos, eu nunca ouvi falar de alguém que morreu, tá? A não ser você jejuar 60 dias, sem comer nem beber, né? Mas nunca ouvi falar de ninguém que morreu por causa que jejuou de meia-noite a meio-dia, não, irmão. Então pode ficar tranquilo, tá? Pode jejuar sem medo. E olha, sabe o que eu faço? Às vezes, quando a gente fica muito tempo sem jejuar, você começa a jejuar, aí dá dor de cabeça, dá tontura, dá um monte de coisa. Mas se te der dor de cabeça no início, não se preocupa não, que é o corpo desintoxicando. Porque o jejum faz bem até para o corpo fisicamente, comprovadamente, tá? Não é emagrecer não, tá, irmão? É desintoxicar, tá? Não vai pensar em dieta não, as irmãs aí já, não é dieta. Mas sabe o que eu faço? Quando eu vou orar, eu falo, Senhor, eu consagro ao Senhor o meu jejum nessa manhã. Eu peço que o Senhor guarde o meu corpo enquanto eu estiver jejuando. Irmãos, eu não sinto nem dor de cabeça quando eu falo isso com Deus, eu peço ao Senhor para guardar o meu corpo, nem dor de cabeça eu sinto. E olha que minha pressão, quem me conhece, a minha pressão é baixinha, irmão. 3 horas sem comer, eu já estou tremendo e desmaiando. Mas o Senhor sempre me guarda. Atos capítulo 13 diz assim, ora, na igreja que estava em Madame Machado, uau, havia profetas e mestres. Que isso, hein, irmão? Amém, Senhor. E havia ali também Barnabé,
Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de leite de Herodes, o tetrarca e Saulo. Havia ali, naquela igreja, profetas e mestres. Havia ali Márcia, havia ali Rodrigo, havia Gisele. Nossa, naquela igreja de Madame Machado tinha profetas e mestres ali. Tinha Douglas. Tinha mais quem, gente? Tinha Júnior. Tinha mais quem? Amém, glória a Deus. Agora, irmãos, olha o que diz a Bíblia. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. Irmãos, essa era uma igreja, a igreja de Antioquia era uma igreja que jejuava e orava. De repente era por isso que tinha profetas naquela igreja, de repente era por isso que tinha mestres naquela igreja, porque era uma igreja que tinha o costume de jejuar coletivamente. A Bíblia diz que eles, olha, presta atenção, ministrando ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Isso quer dizer que quando nós temos o hábito de jejuar, o Espírito Santo pode falar conosco de uma forma mais eficaz. Porque quando nós jejuamos, nós nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Ah, pastor, eu não ouço a voz do Espírito Santo. Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Porque a Bíblia diz que depois que eles jejuaram, disse o Espírito Santo: separai-me Paulo e Barnabé. Aí, irmãos, olha que igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo disse. Ah, se o Espírito Santo disse, está falado. Mas a Bíblia diz que mesmo depois que o Espírito Santo disse, eles foram jejuar mais um pouquinho. Porque, irmãos, você tem que entender que o seu coração é enganoso, sua mente é enganosa. Quanta gente que você conhece que vive dizendo assim: Deus me falou, Deus me disse. E eu conheço um monte. Deus me disse, dá tudo errado. Deus me disse, mete a cara na parede. Geralmente quando a pessoa vem me dizer assim: pastor, Deus me falou que é para eu fazer isso. Eu falo: irmão, se Deus te falou, quem sou eu, né, irmão? Se Deus falou contigo, né? Vai em frente. Se der errado, a gente vai saber que não foi Deus que falou, né, irmão? Mas, irmãos, a Bíblia diz que mesmo Deus tendo falado, Ele fala assim: vamos jejuar de novo, para que a gente possa ter certeza que realmente a nossa carne, ela está subjugada à voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Então, querido, eu quero ser pastor de uma igreja que jejua. Eu quero ser pastor de uma igreja que, igual a igreja de Antioquia, uma igreja que envia profetas, uma igreja que envia apóstolos a partir dessa igreja, uma igreja que abre novas igrejas, uma igreja que cresce, uma igreja que multiplica, uma igreja que tem os dons espirituais operando nela, mas isso parte de uma vida de oração e jejum. Amém? Você entendeu nessa noite a importância do jejum? Em primeiro lugar, Jesus, Ele jejuou. Então isso é um sinal para que a gente jejue. Jesus, Ele antecipou a batalha. Se você não quer ser pego de surpresa, jejua. Se está tudo bem na sua vida, jejua. Se não tem batalha nenhuma na sua vida, jejua. Vai para o campo de batalha antes que o inimigo venha te pegar. Não seja arrastado para a batalha. Arrasta o diabo lá para o deserto e jejua. Segundo lugar, se você está numa batalha, chame Deus para a tua batalha. Como, pastor? Com jejum e oração. Porque o jejum, ele chama Deus para a nossa batalha e coloca o Senhor à frente das nossas batalhas. Terceiro lugar, o jejum nos faz sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando nós jejuamos, o Espírito Santo pode dizer e direcionar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Às vezes você é crente, você é governado. Ah, eu estou sentindo, pastor. Ah, eu não estou sentindo. Ah, pastor, você que sofre com desânimo, meu irmão, escuta, pelo amor de Deus, essa palavra. Ei! Você que tem sofrido com desânimo, a sua vida espiritual tem sido inconstante. Vai jejuar, meu irmão, porque a inconstância está na carne. A inconstância está na tua alma. Não seja governado pelos teus sentimentos. Vai jejuar, vai se humilhar diante do Senhor. E eu creio que você vai ser fortalecido. Pastor, eu preciso de uma direção, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso que o Espírito Santo fale claramente. Vai jejuar, meu irmão. Eu te dou certeza que você vai ouvir a voz do Senhor.
Todas as vezes que eu precisava tomar uma decisão importante na minha vida, eu ia para o jejum. E o Senhor me respondia claramente, porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Você que é marido, que você está aqui, porque você não começa a jejuar pelos seus filhos? Você que é marido que está aqui, o Senhor está te dizendo nessa noite, eu sinto isso no meu coração. Tem alguns homens aqui, que eles dizem, eu não consigo, eu não gosto, porque o meu café da manhã, porque nós homens não podemos ser governados pelas nossas emoções. Ei, homem, escuta o que eu estou te falando. Você tem que abrir mão de algo do teu prazer. Você tem que abrir mão de algo pela tua família. A tua esposa e os teus filhos dependem de você. Você que é homem, você tem que parar de ser governado por emoções. Porque os teus filhos estão sendo atacados por Satanás. A tua esposa está sofrendo. Então nós, os homens, eu e você, temos que jejuar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pela nossa casa, entrar em batalha contra o diabo. Porque Satanás está atacando a tua família. E você está apenas governado pelo aquilo que você gosta ou não gosta, ou concorda ou não concorda. Para com isso, entra em guerra pela tua família. Eu estou convocando os homens dessa igreja pelo amor de Deus. Não espere os teus filhos estarem numa situação irreversível. Homem, pelo amor de Deus, não esperem os teus filhos estarem em uma situação desesperadora. Jejua, clama, ora. Mas pastor, o senhor não sabe, eu estou cansado, eu estou com sono. Vamos lá, homem. Seja forte, seja corajoso. Levanta mais cedo um pouco. Dorme um pouco menos. Acorda de madrugada. Clama pelos teus filhos. Porque Satanás está querendo tirar eles e destruir os teus filhos e a tua geração. E o que você está fazendo, homem? Sai um pouco mais cedo. Pelo amor de Deus, homens. Os nossos filhos estão sendo atacados enquanto nós estamos nos preocupando com coisas materiais. Sim, o material é importante, mas eu quero te convocar, meu amigo, você entrar com violência pelos teus filhos, pela tua esposa. Não permita que a tua esposa ore mais do que você. Eu estou falando isso com os homens aqui. Estou falando isso com você, homem. Porque essa palavra é para mim também. Eu não estou te acusando, não. Essa palavra é para mim também. E eu quero falar com você que é mãe. Entra em um jejum pelos teus filhos. Não brinca, não brinca. Não brinca. Oração e jejum pelo teu marido, pelos teus filhos. Querido, eu quero convocar essa igreja a jejuar. Jejua pelos perdidos, jejua por esse bairro, jejua pelos adolescentes que estão perdidos, jejua pelos jovens, jejua pelas famílias que estão sendo destruídas. Eu quero convocar você a entrar em jejum. Você que está numa batalha, meu irmão. Você está no meio de uma batalha, você não está conseguindo vencer. Vamos jejuar, meus irmãos. Vamos para o jejum, compra essa briga. O diabo não vai te vencer. Se você orar e jejuar, ele não vai te vencer.